Olá, bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2 de hoje, página 201 e 202 no módulo 3. A primeira questão diz o seguinte: em cada item abaixo, a figura é formada por cubinhos coloridos em quantidades diferentes. Represente a quantidade de cubinhos de cada cor em relação ao total de cubinhos da figura por meio de uma fração de um número decimal. Então, nós temos que dar a fração e o número decimal representado por cada cor que ele irá pedir. Então, no item A, a gente tem 10 cubinhos, nós temos as cores verde, alaranjado e azul. Primeiro, ele quer que a gente represente na cor verde. Então, o numerador vai ser a quantidade de cubinhos verdes, que é 3. O denominador vai ser a quantidade de cubinhos totais, que são 10. Então, 3 décimos. Então, agora a gente vai colocar em forma de decimal, que é igual a 0,3. Alaranjado. O numerador vai ser a quantidade de cubo alaranjado, que é 1. O denominador vai ser a quantidade de cubos totais, que é 10. Então, vai ficar 1 décimo. E agora a gente coloca na forma decimal, que é 0,1. O azul. Agora, nós temos 6 cubinhos azul, é o nosso numerador, e 10 cubinhos totais, que é o nosso denominador. Na forma decimal, 0,6, né? Você vai voltar uma casa decimal, então a vírgula vai ficar aqui. Aqui você também volta uma casa decimal, e aqui você também volta uma casa decimal, ok? Vamos para o item B. No item B, nós temos 100 cubinhos no total, dividido nas cores verde, alaranjado e azul. Vamos representar primeiro na cor verde. Na cor verde, nós temos um total de 40 cubinhos verdes, que é o nosso numerador, e o nosso denominador é o total de cubinhos, que é 100. Então, 40 centésimos. Para colocar em forma decimal, eu vou voltar duas casas, né? A quantidade de zeros que tem no denominador indica a quantidade de casas que eu tenho que voltar. Uma, duas. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 0. Eu vou colocar um 0 aqui, vírgula 4. Alaranjado, eu tenho 20 cubinhos alaranjados, que é o nosso numerador, num total de 100 cubinhos, que é o nosso denominador. Então, vou voltar duas casas decimais, uma, duas. Então, a vírgula vai ficar aqui, então, vai ficar 0,2. Azul, eu tenho 40 cubinhos azuis. Então, vai ser o nosso numerador e o nosso denominador vai ser o total de cubinhos, que é 100. O número decimal formado, eu vou voltar duas casas, né? Então, uma, duas, então, a vírgula, 0,4. Na questão 2, ele pede para a gente observar as moedas de real em circulação no Brasil. Aqui nós temos de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. E agora, ele pede para a gente escrever a fração decimal e o número na forma decimal que corresponde a cada quantia representada. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48. 48 centavos, né? Então, vamos escrever aqui o número decimal, que representa 48 centavos, que é 0,48. E ele pede para a gente escrever também a fração decimal. Então, como é que eu vou escrever a fração decimal? O meu numerador vai ser todo o número sem a vírgula, então 48. E o meu denominador vai ser o 1. E eu coloco a quantidade. Pronto. E eu coloco a quantidade de zeros indicadas, que vai ser indicada pela quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 2 números após a vírgula, então vou acrescentar 2 zeros. Então, fica 48 centésimos. No item B, ó, eu tenho 50, 75
R$1, R$1,25, R$1,35, 36, 37, 38, 39, R$1,39. Então, 1,39. Então, vamos escrever agora a forma fracionária. O numerador vai ser formado por todo o número aqui, ó, 1,39, sem a vírgula, que fica 139. Faz o traço da fração, coloca o 11 embaixo e vê quantos números você tem após a vírgula. Você tem 2 números após a vírgula, então você vai colocar 2 zeros no denominador. Então, fica 139 centésimos. No item C, 1, 2, 2,50. 2,60, 2,70, 2,75. Então, R$2,75. Então, aqui o numerador vai ser todo o número sem a vírgula, 275. O denominador, faz o traço da fração, coloca o 1 no denominador. E a quantidade de zeros que vai ter na frente do 1 vai ser a quantidade de números após a vírgula. Então, eu tenho 2 números após a vírgula. Então, eu coloco 2 zeros na frente do 1. Então, fica 275 centésimos. Item D, eu tenho 1, 2, 3, mais 2 centavos. R$3,02. Então, eu vou escrever a fração decimal. Escreve todo esse número no numerador sem a vírgula, fica 302. Passo o traço da fração, coloco 1 no denominador. A quantidade de números que tem após a vírgula vai indicar a quantidade de zeros que eu vou acrescentar. 2 números após a vírgula, 2 zeros no denominador. Então, vai ficar 302 centésimos. Vamos para a questão 3. Determine quais dos números das fichas abaixo são maiores que 10. Então, vou procurar os números que são maiores que 10, ó. Vou olhar aqui a parte inteira, ó. 2 é menor que 10. 5 é menor que 10. 27 é maior que 10. Então, eu encontrei um, ó, 27. 10, opa, então aqui na parte inteira tem um 10. Vamos ver a parte decimal. 10 inteiros, né, e 80 centésimos, então é maior que 10. Encontrei outro. 5 é menor que 10, 5 é menor que 10, 10 inteiros e 8 centésimos. Então, também é maior que 10. Então, quais são? 10 inteiros e 8 centésimos, 10 inteiros e 80 centésimos, 27 inteiros e 1 centésimos. Agora, vamos para o item B. Os menores que 5 inteiros e 5 décimos. Então, vamos lá. Tem que ser menores que 5 inteiros e 5 décimos. Aqui, ó, 2 é menor que 5. Então, já encontrei o primeiro, ó. 2 inteiros e 701 milésimos. 5 inteiros e 6 décimos é maior. 27 inteiros é maior. 10 inteiros é maior. 5 inteiros e 600 milésimos é maior. 5 inteiros e 60 milésimos é menor. Então, encontrei o segundo número. Então, já escrevo aqui. 10 inteiros e 8 centésimos é maior. Então, ficou esses 2 números aqui. Agora, os números que estão entre 5 inteiros e 5 décimos, 10 inteiros e 5 décimos. Então, vamos lá. Esse aqui não fica, né? 2 inteiros e 701 milésimos. 5 inteiros e 6 décimos. Fica, então, você escreve aqui. 27 inteiros e 1 centésimo passa, 10 inteiros e 80 centésimo passa, 5 inteiros e 600 milésimos, 5 inteiros e 600 milésimos, 5 inteiros e 60 centésimos, milésimos também não é, 10 inteiros e 8 centésimos também é o que está entre as exigências pedidas. São iguais.
5 inteiros e 6 décimos e 5 inteiros e 600 milésimos. Vamos agora para a página 202, a questão 4. Observe a altura das jogadoras titulares da equipe de basquetebol de certa escola. Nós temos aqui na tabela o nome das jogadoras e as alturas em metros. Quais jogadores têm alturas entre 1,70 e 1,80? Então, vamos lá. 1,82 passa. 1,74, então, já encontrei uma, a Luana. 1,67 é menor do que a altura pedida. 1,69 também é menor. E 1,78. Então, Luana e Beatriz. Luana e Beatriz. Complete a reta numérica a seguir com a altura das jogadoras citadas na tabela em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Então, eu tenho 1,60 m, 1,65 m. Quem vem na sequência? 1,67. Então, 1,67. Depois, 1,69. 1,69, 1,70 m. Depois de 1,70 m, 1,74 m, 1,75 m. 1,78 m, 1,80 m, 1,82 m, 1,85 m e 1,90 m. Então, a tabela fica completa na ordem crescente. Questão 5. Observe a tabela. Porcentagem aproximada de água de algumas hortaliças cruas. Aqui a gente tem o nome das hortaliças e aqui a gente tem a porcentagem de água de cada uma. Aí, aqui ele vai pedir para a gente escrever a fração e o número decimal correspondente à porcentagem de água presente em cada uma das hortaliças. Aí, nós temos aqui a primeira, que é a alcega, né? Que é 93%. Então, 93% é 93 sobre 100. Ele pede também o número na forma decimal. Então, você vai voltar duas casas, ó. 1, 2... né? Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 0,93, ou seja, 93 centésimos. Agrião é 95%, então fica 95 sobre 100. Forma decimal, você vai voltar duas casas, 1, 2. Então, vai ficar 0,95, ou seja, 95 centésimos. Batata, 83%, então 83 sobre 100. Você vai voltar duas casas, 1, 2. Então, vai ficar 0,83, ou seja, 83 centésimos. Cenoura, 88%, então fica 88 sobre 100. Volta duas casas, a vírgula vai ficar aqui, então vai ficar 0,88. Couve vai ficar 84%, vai ficar 84 sobre 100. Volta duas casas, então o número decimal vai ficar 0,84. Tomate, 95%, 95 sobre 100. Então, colocando na forma decimal, você vai voltar duas casas, então vai ficar 0,95, ou 95 centésimos. Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje. Ao finalizarem a correção, tirem fotos, tá? E enviem as fotos para mim no privado. Beijo, meus amores.